Fala, segundo ano, beleza? 2001, tranquilo? Professor Michael com vocês e hoje nós vamos ver a maravilhosa, a deusa de conceitos que é a entropia, algo que vivemos e presenciamos constantemente. Já ouviu falar dessa palavra? Entropia? Então vem comigo que hoje você vai ficar por dentro do que é a entropia e do que ela funciona e como se calcula ela. Só que um parêntese. É uma aula teórica, nós vamos ver a fórmula e não vamos entrar nos cálculos, porque é muito simples, a gente já calcula a entropia. Beleza? Você vai ver. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, como eu estou trazendo todo o conceito, eu vou mostrar para vocês a fórmula e você vai ver que você já trabalha com entropia e nem sabia. Então vamos lá. Entropia é uma importante grandeza física utilizada na mecânica estatística e na termodinâmica, que é o nosso caso, para medir o grau de desordem de um sistema. Dizemos que quando maior for a variação de entropia de um sistema, maior será sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizado. É a movimentação, né? Gasta energia. Então, quanto mais entropia, menos energia você tem. Por tratar-se de um conceito um pouco complexo e abstrato, então abrem a mente. É um pouco complexo, tá, gente? Pode fazer, não, porque na verdade pode não fazer sentido para muitos, tá bom? Mas a aula estará dada e estará aqui. E assim, videoaula você não pode ver uma vez só. Você não absorve, tá? Principalmente conceitos complexos, tá? Então vamos lá. Pessoas entendem a entropia de forma equivocada, usando-a em contextos completamente inadequados, não relacionados diretamente com os aspectos físicos dessa grandeza, tá bom? Então, vamos lá. A entropia está relacionada à espontaneidade de algum processo físico ou químico, à naturalidade de como alguma coisa se comporta. Consequentemente, se ela se comporta, ela se modifica, né? Ao tempo todo a gente está se modificando. Eu não sou eu. Eu não sou o eu que foi há 2 segundos atrás, não serei o eu de 5 segundos à frente. Então, assim, não tem como. O seu corpo mexe porque você tem células, você tem nucleotídeos, você tem átomos, você tem coisas que estão constantemente se movimentando no seu corpo. Então, quanto mais movimento, mais energia, né? E a gente só se cansa quando a gente está praticando exercício físico e aí a gente está gastando energia. Né? Então é mais ou menos lógico, só que vamos ver mais isso. Ao cair no chão, um vaso de vidro parte-se em pedaços menores. Nesse processo é espontâneo, já que espera que ele ocorra, no entanto, não podemos esperar que o processo contrário aconteça. Então, assim, a entropia ela sempre é espontânea para minimizar, ela nunca para maximizar. Então, assim, você consegue observar um copo caindo e se desfazendo, mas você nunca vai ver um copo voltando ao normal. E aí que tá, eu falei a palavra voltar, né? E os cientistas estão estudando isso, porque quando você entende a entropia, é uma coisa. Agora, você praticar ela é outra. Só existe um passo para a entropia, que é o passo sempre à frente. Você sempre vai seguir em frente. E é assim que a gente vive. E como a gente faria? Como seria, perdão? Se a gente conseguisse fazer o reverso, aí a gente já sairia da termodinâmica, sairia de todos esses campos e iria para o campo da manipulação de tempo. Porque se eu vejo um copo quebrando e eu consigo ver esse copo retornando, consequentemente, para e pensa. É uma parada muito maneira. Se eu crio uma entropia de maximização e o copo quebrado volta, eu consigo observar isso. Por mais que seja só o copo que tenha se alterado, por mais que o relógio não volte, por mais que o seu tic-tac se mantenha, mas você olha para o copo, tá, tic-tac, tic-tac, eu olhei para o copo voltou ao normal, o tempo não voltou. Eu não voltei no tempo. As coisas que aconteceram ao redor
não voltaram juntos, só o copo. Isso é entropia. Só que bate no tempo. Bate. E aí é que tá o grande quê da viagem do tempo. Pode estar na entropia. Só que é impossível reproduzir isso, por enquanto. Ou se reproduz, a gente não sabe. Então vamos lá. Jamais, né, voltará ao normal. Caso isso fosse possível, a entropia do sistema diminuiria e o processo seria não espontâneo, beleza? E aí um sistema térmico isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar, sempre. Aumentar é minimizar em corpos, né? Você aumenta as partes do corpos em pequenas partes, tá? Quando eu falo, tá? Até atingir seu valor máximo. Aí aqui, ó, legal. Eu trouxe uma figura com baixa entropia e com alta entropia. Você vê que as moléculas estão ordenadas e que elas já estão desordenadas, tá? E aí, em outras palavras, podemos dizer que a entropia define a ordem natural das coisas ou a seta do tempo. Né? Vai mexer com o tempo. Se olharmos alguns fenômenos físicos ou químicos, é provável que consiga perceber que acontece no sentido maior ou menor da entropia. O aumento da entropia está associado ao aumento de números de estados possíveis. Nos processos físicos de diluição e sais em líquidos, mudanças de estado físico, como a fusão ou a ebulição, e até durante a deformação de corpo, ocorrem aumentos da entropia do sistema, ou seja, fornece energia e aquele corpo se modifica, tá? E aí, ó, a entropia é a medida em Kelvin e a sua fórmula é dada pela razão, que é a divisão da quantidade de calor pelo tempo. E a gente usa isso, né? ΔS aqui não é deslocamento, tá? Saiu ΔS. Você pode botar ΔE de entropia ou ΔEN. É só você saber que a entropia nada mais é do que a variação do calor, o calor menor, o calor maior menos o menor sobre a temperatura. Eu falei tempo, mas é a temperatura, tá? Eu li temperatura e falei tempo. Tá bom? Então, a gente vive usando isso, gente, em diversas fórmulas, tá? É por isso que eu não vou passar um exercício que você divide um número pelo outro. Beleza? Então, vamos lá. Exemplos de entropia. Cubos de gelo derretendo. Antes de um cubo de gelo derreter, sua entropia era menor, assim como seu grau de desordem. Quando está em estado sólido, está tudo enfileirado, está de boa, está tudo definido, está em ordem. E aí, quando ele derrete, as moléculas começam a se separar. E aí aumenta a entropia. E aí a movimentação de átomos também. Tá? Sol e Lua. O Sol contém muito mais material e é, portanto, um número maior de estado que a Lua, que é fria e sólida. Por isso a entropia do Sol é muito maior que a entropia da Lua, cujas moléculas são muito mais ordenadas que a do Sol. Né? Então, ordem significa pouca energia. Por quê? Eles estão juntos. Então é como se você estivesse debaixo de um cobertor ali, se aquecendo, você está parado. Agora, se você levanta, sai, puxa um peso, você está gastando energia. Né? Então, essa é a diferença. No copo de vidro caindo, eu já falei, e aí o universo, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que a gente deu aula passada, a entropia total de um sistema sempre aumenta. Né? Foi o que eu falei. Pensando no universo, porque se você consegue reduzir, você bate na volta do tempo. Mesmo que seja só do objeto, não que as coisas em volta voltem também. Tecnicamente isolado, sua entropia está sempre aumentando, por isso um dia ela acabará pelo menos de uma forma como é conhecido. Então vamos lá. Caramba, é pequenininho aqui, tá? Não sei se está muito pequeno aí para vocês, vou tentar dar um zoom, não posso dar muito zoom, senão vai fugir da tela. E a entropia em máquinas térmicas, tá? Por meio da fórmula da entropia, podemos calcular a quantidade de energia transformada em calor em processos reversos que ocorrem no equilíbrio térmico. A determinação dessa quantidade de energia é fundamental para entendermos o rendimento das máquinas térmicas. Quanto maior for a quantidade dissipada, menor será o rendimento. A gente estudou isso na aula passada, beleza? E aí mesmo o funcionamento dos motores mais eficientes opera no segundo processo termodinâmico cíclicos e a variação da entropia. Isso aí a gente estudou na aula passada, tá? Quando a gente trabalhou a segunda lei da termodinâmica, tá? A gente tem aqui as transformações dinâmicas, né? De termodinâmicas, que as máquinas térmicas atuais com os motores do quadro tempo empregados
em veículos automotivos são feitos para alcançar a maior eficiência e o menor consumo de energia possível, semelhante ao ciclo de Carnot, que a gente também concluiu. E por último aqui, também falando da segunda lei, né, que o calor deve sempre fluir dos dois corpos quentes para o dos corpos mais frios. A gente viu isso também. Se você tem uma temperatura, o fornecedor sempre vai ser o que tem a maior temperatura. Tá? Se juntar dois corpos, um frio e um quente, o fornecedor, quem está com mais energia é o quente e ele vai aquecer aquele frio até eles ficarem com a temperatura igual. Ele vai tirar dele e vai passar para o corpo frio. Beleza? Entalpia e entropia. Entalpia e entropia são grandezas distintas, tá? Enquanto a entropia mede o grau de aleatoriedade de um sistema, a entalpia mede a quantidade de energia de um sistema, beleza? A variação de entalpia, por sua vez, indica se o sistema recebe ou perdeu calor nas suas vizinhanças. A variação de entalpia positiva é ΔH maior que zero. Indica que o sistema recebeu calor. Então, se é maior que zero, recebe, né? Se for menor que zero, você está perdendo calor. Beleza? Tranquilo, né? E aqui, para fechar, a entropia na biologia. O funcionamento do nosso organismo depende do trabalho realizado constantemente por cada uma de nossas células. Com o passar do tempo, porém, a entropia desse complexo sistema tende a aumentar. Com isso, surgem as primeiras falhas nos processos de replicação de célula. Essas falhas tendem a causar a morte de células e a perda de capacidade regenerativa. É por esse motivo que nós envelhecemos, tá? Por uma entropia constante. O nosso corpo não vai produzir, não vai ter o mesmo metabolismo do que uma criança. Eu tenho 31 anos, não vai ter o mesmo metabolismo de uma criança de 10. Então, o organismo dela trabalha muito mais que o meu. E ela lá tem bastante gasolina, vamos supor assim. E a gente, quando vai envelhecendo, a gente vai tendo menos combustível e vai produzindo menos células, o que dá cabelo branco, o que dá ruga. É isso, beleza? E aqui, ó, eu trouxe aqui, o número de estados de moléculas de tinta aumenta inversamente com sua diluição. Então, você pega um pedaço, pega uma tinta e bota na água, ela vai aumentar. Isso também é entropia biológica, tá? Então é isso. Queria desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Eu sei que foi ontem, mas feliz Dia dos Pais para vocês pais e para os pais que vejam, né? Isso aqui eu estou passando para os alunos, se eles quiserem passar para os pais. Mas o pai também que tem coragem aí de assistir a aula de física com o filho do lado. Um feliz Dia dos Pais para você também, em especial, tá bom? Professor Maico aqui. Até a próxima aula, galera. Eu fui.